Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje nós estamos gravando o 46º, já estamos chegando quase nos 50. E eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Carol Franco, das Semijoias, Carolices. Eu, Cleide Vilela, junto com Andressa Anes. Olá, gente bonita! Junto com Maiara Mendonça. Olá, gente bonita! Estamos aqui com uma convidada muito especial que a mulherada vai amar, os homens também, que é a nossa dermatologista, a doutora Bruna. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Muito obrigado. E oi, gente bonita, é uma honra, um prazer estar aqui, né? Não sou da cidade, mas essa cidade me acolheu e eu estou muito agradecida pelo convite de vocês. Nós que agradecemos. Seja muito bem-vinda. Estamos honradas com a tua presença aqui. E amando, né? Porque é uma dermatologista. Quem não gosta? Vamos lá, Bruna, para a gente começar, conta um pouco da sua infância, fala um pouco de você. Quem é a Bruna? Bom, eu sou natural do Mato Grosso, né? Sou filha de gaúchos e desde muito pequena minha mãe sempre gostou de se mudar. Então a gente sempre se mudou várias vezes. E aí, com essas mudanças, acabou que eu vim parar em Angra dos Reis. É muito engraçado, quando eu tô trabalhando no hospital, eu sempre solto algo assim, porta, portão. Uhum. E aí o pessoal, ela é paulista, né? E eu falo, não, gente, eu sou mato-grossense. Lá no Mato Grosso a gente fala assim também. E como eu vim parar aqui, a minha irmã, né, veio fazer medicina na Estácio, e ela é mais nova. E eu falei, eu vou morar nesse paraíso também. E aí, para não deixar ela sozinha, eu vim acompanhá-la. Ela foi embora em 2023, se formou, foi embora e eu fiquei. Ela fez o quê? Então você veio acompanhá-la. Eu vim acompanhar a minha irmã. Ela veio fazer faculdade na Estácio. Você já estava formada, então. Já. E eu só vim acompanhar. E como todo mundo me recebeu tão bem, é um calor, é uma amizade, assim, que eu já me sentia em casa mesmo. Eu falei, eu vou ficar. Ela voltou para o nosso estado e eu tô aqui. Não pretendo ir embora. Angra tem essa característica, Angra é uma Tem. cidade muito cordial, né? Ela Exatamente. abraça muito rápido quem está chegando. Eu me senti muito acolhida. Muito bom. E, Bruna, o que despertou em você o desejo de seguir a carreira de medicina? E mais, especificamente, a dermatologia? Então, eu não queria fazer medicina, né? Meu pai é engenheiro civil, ele tem uma construtora, e minha mãe fez enfermagem. E o sonho da vida dela sempre foi fazer medicina. Mas como na época não tínhamos condição financeira de pagar uma faculdade, é muito caro, é muito custoso, e o vestibular era muito difícil. Então, ela fez enfermagem, atuou um tempo, depois surgiu a oportunidade, a gente ficou sabendo sobre faculdade no exterior. E a gente foi para o Paraguai. Ela foi cursar medicina lá, porque financeiramente é muito mais em conta. E ela me levou, falou, filha, vamos fazer medicina. Eu falei, mãe, mas eu não tenho vocação para isso. E na minha cabeça eu ia fazer engenharia civil para seguir os passos do meu pai, né, na construtora. E ela falou, faz 3 meses, se você não gostar, você retorna. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida em outra área, né? E sobre a dermatologia, durante a faculdade, as minhas amigas, meus colegas sempre falavam assim, Bruna, você é tão bonita, você é tão vaidosa, por que você não atua nisso, na cirurgia plástica, na dermatologia, depois? Aí eu falava assim, gente, mas isso olha a minha cabeça, né? O preconceito, isso é futilidade. Eu me vejo salvando vidas. Como que eu vou fazer uma cirurgia plástica, uma dermatologia, por não conhecer, né, exatamente a fundo as especialidades? E quando eu me formei, e realmente as coisas foram conduzindo para essa área que eu tanto falava, E né? salva vidas também. E salva. Vamos falar assim da autoestima. autoestima, gente. Sim. Autoestima é tudo. Uma Sim. pessoa com autoestima, ela consegue se relacionar bem com as pessoas, Sim, com certeza. Cuidado com a pele também, né? Tem tantas dermatoses, tantas doenças aí que eu consigo, né? Quantos cânceres que eu consigo ajudar e realmente salva vidas. Então, hoje, acho que a dermatologia me escolheu, né? Mas Deus já sabia de tudo, já estava traçado e eu só aceitei. E é algo que você já aplica, né? Já fazia com você. Não tinha como Sempre. fugir disso. Como que você vai atender ao falar sobre algo que você não faz em você mesmo, né? Acho que nós somos nosso próprio cartão de visita, Com certeza. né? Então, Com certeza. eu tô muito feliz. E tem um servir muito grande, né? Que a medicina, ela é a base, não adianta. E assim, eu já passei por alguma experiência com a Bruna e ela serviu assim lindamente no natural, assim, de parar o carro e eu vou te ajudar nisso, 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 olhar, né? O Theo na época estava com catapora Lembro. e ela olhou, deu toda a assistência e assim, a medicina ela precisa.
desse amor, né? Eu acho que é uma profissão muito linda. Infelizmente, né? Vamos ter uma conversa sincera hoje, né? Tem pessoas que cursam medicina pela parte financeira, Aham. né? E não entregam aquele serviço com amor. E é uma pena, porque eu convivo isso na prática, eu fico muito triste. Então, quando eu tenho a oportunidade de atender um paciente da melhor maneira possível, eu me sinto realizada. Eu chego em casa muito feliz. Eu lembro dos meus primeiros plantões, como insegurança de todo recém-formado, eu chegava em casa chorando. Eu chegava pro Lacir, né, meu noivo, e falava assim, amor, eu tô triste porque eu não fiz a medicina para exercer desse jeito, porque nos plantões, né, a gente sabe que a sobrecarga do volume de paciente é muito Muito grande. grande. Então, vocês já como foram dar num atenção. pronto atendimento, é muito Às rápido, vezes né? não dá pra... É muita gente, e a gente tinha que atender, assim, de 5 em 5 minutos. Eu chegava chorando, falava assim, eu estudei 6 anos para atender um paciente em 5 minutos. Eu mal consegui olhar pro rosto dele, né? Porque você entendeu o seu propósito. E Muita eu gente lembro não de algo também que ela já falou, que assim, não tem como atender sem tocar, sem Examinar. examinar. Eu Às não vezes você consigo. chega no consultório, o médico está de cabeça baixa, ele está falando com você, pode falar, o que foi? Puxa, aquilo traz, né, uma dor, assim, a gente está querendo ser acolhida. Na hora você já se sente rejeitado, não sei, você se sente um objeto ali. E eu não consigo. Hoje em dia eu ainda faço plantão, porque lá em Jacobanga eu sou plantonista, porque eu recebo os alunos da Estácio, né? Eu sou preceptora. Então eu tento trazer essa essência para eles, né? Se vão aplicar isso no dia a dia, eu não sei, mas eu tento plantar uma sementinha. Com O paciente certeza. chega ali com uma síndrome gripal, né? Qualquer queixa, por mais, vamos dizer assim, boba, pequena que Sim, seja, eu sim. sempre toco. Eu sempre falo assim, não custa nada a gente pegar um esteto e escutar aquele pulmão. Né? Quantas vezes às vezes eu até conto a minha experiência para eles, eu falo assim, quantas vezes eu já auscultei pensando assim, é só uma gripezinha, um resfriado e encontrei uma pneumonia. Isso é muito E a sério. pneumonia é uma... É muito sério. Então eu sempre tento trazer isso para eles. Tento plantar. Agora, se eles vão seguir ou não, eu não sei. É. Mas a gente tem que tentar, né? Tem um causo, que é bem causo, que eu acompanhei nos seus stories, que você vai lembrar com certeza, que era da enxaqueca. A pessoa que estava com dor de cabeça. E se eu não me engano, ela já tinha passado, acho que já era o terceiro dia, e ela já tinha passado por vários médicos, e ninguém tinha examinado ela, e você examinou E encontrei. e encontrou. Encontrei. Era uma paciente que estava vindo de vários outros atendimentos. Inclusive, ela passou por mim, assim, eu tô com... a colega atendeu e falou assim, olha, nada passa aquela enxaqueca. Qual outra medicação você pode passar para ela? Eu, como era uma outra profissional, falei, tal medicação. Depois chegou a enfermeira e falou, ela ainda não melhorou. Eu falei assim, não é possível. Agora é só morfina. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Só que eu não vou falar que por eu ser muito coração, eu sou muito humana, que eu não peco. Eu peco sim e sempre tento me policiar. Por quê? O volume é muito grande. Sim, sim. Então é muita demanda. De repente é SAMU chegando, ali alguém passando mal. Então eu falei assim, não, agora eu vou levantar, né? E a fila grande, agora eu vou levantar, eu vou lá no repouso, ver o que está acontecendo com essa paciente, porque não é normal. Aí eu fui conversar com ela, falei, onde dói? É minha cabeça, eu tô com dor de cabeça, minha cabeça. Eu falei, a minha cabeça? Posso olhar a sua cabeça? Gente, ela pode, mas minha cabeça tá limpinha. Quando eu fui olhar, ela tinha uma ferida na cabeça há alguns dias por uma doença chamada, se eu não me engano, foi paracoco, que é uma doença fúngica, né? E esse paracoco foi criando ulcerações ali, onde sentou uma mosca e produziu várias larvas. Gente, mas vocês não têm noção. Isso é coisa boba, né? E assim, não tinha como ela não estar sentindo muita dor. Tava sentindo muito. Gente, o buraco tava muito grande, tava muito profundo. Então, eu acho que ela tava tão desesperada que nem ela soube explicar. Não tinha como explicar. Ela não conseguiu explicar, ai, minha cabeça tá doendo. E assim, naquele momento, naquele fluxo de atendimento, você vai achar que é uma enxaqueca, que é uma cefaleia tensional, algo comum. E não era uma dor mecânica, uma dor física, né? Como tinham várias larvas, a gente chama de míase. Então, eles estavam literalmente arrancando a carne dela. Tanto é que o buraco estava grande, né? Então, aí, assim, eu identifiquei, chamei a equipe, é feita a extração, né? De cada uma das larvas, e aí a dor melhorou. E voltando um pouquinho, Bruna, durante aí a sua trajetória até você se formar, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa jornada?
com certeza, o maior desafio foi ter mudado de país, né? Eu formei no Paraguai, então estive longe das minhas origens, longe do meu aconchego, longe do meu idioma, longe da minha família, né? Apesar de ter ido para lá com minha mãe, com a minha irmã, ela era mais nova, eu me vi longe da minha pátria, né? Então, ter que aprender um novo idioma, uma nova cultura, uma nova comida, uma nova moeda, estudar em espanhol, né? A princípio, eu achava que espanhol era muito fácil, né? Na faculdade, os professores, por termos muitos estudantes brasileiros lá, então eles falam um espanhol um pouco mais culto e um pouco mais pausado. Mas se eu saía da faculdade e fosse conversar com nativos, eu não entendia nada. Porque fala rápido, tem gírias, né? Mas com certeza esse foi o maior desafio. E eu me arrependo? Não. Eu acho que graças a essa experiência que minha mãe que me conduziu, né, mãe, obrigada, que ela me conduziu, eu sou a mulher que eu sou hoje, porque foi uma experiência transformadora. Você é uma mulher de fé. Como a fé ajuda você na sua profissão, na sua vida? Bom, eu sinto que Deus me conduz em tudo. Eu já tenho por hábito, toda vez antes de sair de casa, faça chuva, faça sol, eu já oro, eu consagro meu dia a Ele, peço para que não seja eu lá, que as minhas mãos não sejam minhas, que a minha cabeça, que as minhas condutas não sejam minhas, e que eu seja ali só um instrumento dele mesmo, que eu seja guiada pelo Espírito Santo. Assim, isso é um hábito, todo dia. E eu sinto o agir de Deus em cada atitude minha. Inclusive, eu queria poder contar um relato que aconteceu com vocês, Fique à né? vontade. Eu gostaria de pegar meu celular para mostrar um áudio. Não sei se tem como. Pode pegar? Pode. É um testemunho. Tá vendo, gente? Olha, isso não tinha combinado, hein? Pode. Você que está em casa, isso aqui não é nada combinado, não. A gente só alinha um pouquinho. É isso. Bom, por amor ao tempo, né? Por amor ao tempo, eu vou vou contar muito rápido, né? Eu cheguei no hospital, tem 2 anos que eu me converti, né? Tem 2 anos que eu sou cristã, tem 2 anos que eu vivo a palavra, que eu aprendo. E ano passado, se eu não me engano, foi no mês de outubro, eu cheguei no hospital e tinha um paciente, eu vou resumir muito rápido, que estava ali passando mal, internado, né? Hoje eu trabalho ali no hospital como médica de rotina, eu passo visitando os pacientes internados. E quando eu fui examinar, era um senhor de aproximadamente 84 anos. Quando eu fui examinar ele, estava ali com o meu esteto, eu tenho o costume de fechar os olhos, né, para fazer a ausculta mais concentrada. E quando eu tô fazendo a ausculta ali cardiopulmonar, vem uma voz na minha cabeça que fala assim: ele precisa aceitar Jesus. Aí eu falei assim, gente, eu como uma cristã nova, né? Eu falei, o que é isso? Será? Aqui. É audível, né? Novo, eu escutando, né? Eu escutando ele com ele fechado, ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa aceitar Jesus. Eu falei assim, eu não tô entendendo. Eu falei, tô ficando doida? Tô ficando maluca. Aí eu terminei, tirei o esteto e falei assim, tá bom. Aí na terceira, quarta vez eu falei, já entendi, o senhor quer falar alguma coisa comigo. Aí eu terminei, assim, ele tava muito debilitado. Eu chamei a filha dele, que também é uma senhora, deve ter aproximadamente aí 55 anos. Eu chamei ela e falei assim, vamos lá fora comigo, quero conversar um pouquinho com você. Aí comecei a conversar com ela e falei assim, vocês são cristãos? Aí ela falou assim para mim, sim, doutora, eu vou na igreja, eu sirvo a igreja, eu tenho meus propósitos ali na igreja, né? Muito envolvida. Aí eu falei, tá, e o seu pai? Aí ela falou, não, doutora, meu pai não acredita em Jesus. A vida inteira, eu e meu irmão tentamos levar ele para a igreja. Ele, inclusive, briga comigo. Ele fala que estão fazendo lavagem cerebral na minha cabeça. Ele me questiona sempre, fala que eu tô ficando maluca e não consigo levar ele para a igreja. Ele não acredita. E assim, ele estava muito mal. Então, eu chamei ela para aquela conversa para falar que o prognóstico era ruim, que possivelmente a gente teria um desfecho ruim, e para entender o que estava acontecendo. E aí ela pegou aí ela se tá, mas por que você tá me perguntando isso, assim, do nada, né? Aí eu falei assim, olha, me desculpa, você pode achar que tô paranoica, mas aconteceu isso e isso. Aí ela, glória a Deus, começou a chorar. É o Espírito Santo, doutora, o Espírito Santo tá falando com a senhora, você não tá entendendo. Aí eu falei assim, é porque eu sou nova nisso ainda. Aí eu peguei e falei assim, eu posso chamar uma pessoa para orar por ele? Aí o pastor da minha igreja, ele trabalha no hospital também. E aí eu mandei uma mensagem, pastor, assim, né? Aí ele, não, eu vou ir.
Aí eu peguei e perguntei assim, vamos primeiro conversar com ele, ver se ele autoriza. Como ele tá lúcido, eu não posso chegar em ponto uma pessoa para orar, né, por ele. Sim. E aí eu conversei com ele e falei, é verdade que o senhor não acredita em Deus, seu Vanderlei? Né, eu quis perguntar. Aí ele, não, eu acredito. Aí eu falei, tá, ele, minha filha, trabalha na roça. Se não fosse Deus, eu não estaria vivo hoje. Aí eu, tá, mas e Jesus Cristo? Aí ele, na hora, fechou a cara. Ele, eu não, isso aí é história para boi dormir, isso aí eu não acredito. Assim, sabe? Sério. Aí eu falei, posso chamar uma pessoa para orar pelo senhor? E assim foi, o pastor foi lá, orou, passou uns 15 minutos, ele saiu chorando, ele aceitou Jesus! Ele aceitou Jesus, e aí todo mundo chorou. E passaram-se 2 dias, eu já não estava, meus dias lá são curtos, né? Eu já não estava lá. Deixei meu número de telefone para ela. Falei, tudo que vocês precisarem, você me manda mensagem, que eu comunico com o médico do dia para atender melhor vocês, tá bom? Passei. Passaram-se 2 dias, ela me mandou esse seguinte áudio. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, meu celular, porque é assim, é tão lindo mostrar o agir de Deus na nossa vida. Sim. E para quem tem pouca fé, eu acho que isso alimenta, isso edifica, né? Eu vou deixar no 1.5 para não ficar tão demorado. Agora de manhã. Obrigada por tudo que a senhora fez. Obrigada porque o Espírito Santo tocou na senhora, né? Que ele precisava de salvação. A senhora chamou seu pastor para orar por ele. Ele aceitou Jesus como o suficiente salvador. A alma dele foi salva, que é mais importante. Eu queria que ele ficasse vivo, claro, né? Mas que seja feita a vontade do Senhor, Deus sabe que é melhor. E eu, como filha dele, cristã, sempre falei de Jesus para ele, ele nunca quis aceitar, né? Sempre ignorou, meu irmão também, enfim. E foi realmente o mover do Senhor, né? Que ele veio parar na mão da senhora, para a senhora cuidar dele. O Espírito Santo ministrava no coração da senhora, né? Que ele precisava aceitar a salvação, como a senhora falou para mim. A senhora chamou seu pastor e ele aceitou Jesus. Então, eu agradeço muito, porque a senhora foi benção. Ainda que ele tenha partido, né? Do convite, mas a alma dele foi para agora, isso é mais importante, está na eternidade. Muito obrigada por tudo. Fala para quem está em casa que, ó, não sei se escutou o áudio, dá uma resumida no áudio, o que ela Bom, ela estava me mandando áudio para comunicar o falecimento do pai e agradecer que, graças a mim, ele aceitou Jesus e que ele foi para a glória. Por mais que ela estava triste, ela estava tranquila que o pai dela aceitou Jesus na beira do leito de morte. Que ela tentou isso a vida Tentou isso a inteira. vida inteira, não conseguiu, e que foi o agir de Deus, né? Ele passou, o quê? 84, 85 anos afastado. E foi naquele momento, Deus uniu nossas vidas, e assim, o desfecho foi feliz, Aí o né? escolhido, ele não tem escolha. A hora que chegar a vez dele, não tem jeito. Deus vai lá e cata. Dá um jeito de catar Graças ele, a Deus. ela. Você obedecer, né? Porque por muitas vezes a gente está ouvindo aquela voz e às vezes a gente não Tá fala. duvidando, né? ainda mais no começo, Sim, né? Ainda sem entender o que seria. Domingo eu isso. passei por uma experiência com o Espírito Santo e ele falou, ajuda essa moça. E aí eu estava no caixa do mercado, uma senhora cheia de sacola e ela, tipo assim, ela não estava lembrando a senha do cartão e ela precisava pagar. Ali a gente conversou, ela conseguiu pagar. Eu falei, você vai para onde? Aí levei ela. Eu sei que eu saí carregando a sacola dela, levando ela para o carro, e meu marido ficou passando as compras atrás. Aí peguei, a gente deixou a senhora, e quando ela desceu, meu marido pegou e falou assim: a sua esposa conhece essa senhora? Aí meu marido falou assim: não, ela não conhece. Ela, meu Deus, como que ela faz isso? E assim, aí ali o meu esposo ainda teve a oportunidade de falar do Senhor para a pessoa do mercado. E é isso, a gente precisa obedecer. E por muitas vezes a gente não obedece, a gente vive numa correria, a gente vive ali querendo dar conta de coisas que às vezes não é nem. Vive sendo Pedro, Sim, né? sim. Negão, né? E É obrigada isso, né? por compartilhar, porque precisa ser. A gente tem que ser mais sensível, né? Sim. A voz de Deus. E a minha próxima pergunta aqui: existe algum momento da sua caminhada em que você percebeu claramente a mão de Deus te guiando, né? Eu acredito que seja essa a história. Com Não tem, né? certeza. Não, se eu, né, por amor ao tempo, não vou contar, mas depois que eu me converti, principalmente depois do meu batismo, eu vejo o agir de Deus, assim, acredito que também pela intimidade, Com o certeza. buscar, né? Eu tô sempre perguntando para Deus qual o meu propósito. E hoje, né, depois de tudo que eu vivi
nesse período, eu já entendi. Não tem para onde fugir. O meu propósito é ajudar as pessoas. O meu propósito é levar a palavra, né? E a minha profissão, graças a Deus, me proporciona muito isso, porque uma pessoa, quando ela está doente, é a parte da vida dela assim, mais vulnerável. Sim. E quantos estão ali precisando ouvir uma palavra? Ouvir, conhecer Jesus, nem que seja um pouquinho. Então, é isso. E muitas das vezes é nessa vulnerabilidade, nesse momento, que Deus vai se apresentar, porque a gente tem pessoas que a gente mesmo, né, vai relutando, mas quando chega aquele momento difícil, a gente fala assim, Tem opa, jeito mais. tem mais jeito, agora eu vou ter que ouvir. E É essa, agora ou agora. e essa pergunta, qual é o meu propósito? Eu acho que, assim, é a pergunta aí dos 2 últimos anos principal que todo mundo se pergunta, e eu acho que o propósito, ele é ali, servir, ajudar, levar a palavra, né? Fazer o melhor, né? Em todas as Maior áreas. é o que serve, então a gente tá de acordo ali com a palavra e colocar em prática. Nem todos os dias a gente consegue dar o nosso melhor, mas todos os dias a gente tenta fazer o nosso melhor. É importante a gente não desistir. Sim, sim. Bruna, e que valores cristãos hoje que você considera essenciais para quem atua na área da saúde? Bom, eu acredito que o primeiro de tudo é a compaixão, né? Você tratar aquele paciente não só como mais um paciente, e sim como um ser humano. Eu imagino todo paciente que passa por mim como se eu estivesse atendendo meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu avô. Acho que o primeiro de tudo é a compaixão, é a humildade, né? Que a gente tem que reconhecer os nossos limites. Nós não somos deuses. E reconhecer principalmente que o dom da vida é de Deus, ele que dá, ele que tira, né? E acredito que a excelência, você fazer tudo que você se proporcionar a fazer com excelência, Sim. já é servir a Deus, porque servir bem é uma maneira de adorar ao Criador. É isso. Quais são os cuidados essenciais que toda mulher deveria ter com a pele? Bom, Olha, agora todo mundo vai parar em casa para ouvir, hein? Bom, se eu pudesse falar um só, seria com certeza o uso do filtro solar, né? Quando a gente pensa em protetor solar, agora hoje em dia é muito difamado, essa informação muito disseminada, graças a Deus, né? Alguns anos atrás não se falava muito de protetor solar, muito pelo contrário, falava mais de bronzear, né? Usava-se muito bronzeador, ainda mais agora que a gente aqui nesse estado, né? País No Rio de tropical Janeiro, igual país esse. tropical. Quem que não queria, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala sobre protetor solar, a gente vai muito pro lado da estética, né? Ah, o protetor vai me livrar de mancha, de ruga, de flacidez, mas eu quero trazer um alerta, né? Não só isso, principalmente a prevenção do câncer de pele. Você sabia que o câncer de pele não melanoma é o câncer de pele mais frequente no Brasil? 30% dos cânceres que dão entrada no INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, é o tipo de câncer não melanoma, que é o carcinoma base celular e o espinocelular, que são provocados pela radiação ultravioleta. Então, esse é um cuidado que, além de te proporcionar beleza, né, um envelhecimento com mais qualidade, vai te proporcionar saúde, a prevenção do câncer de pele. Eu já acordo com o meu. Ah. Não posso sair sem batom, na correria, uma filtro solar, porque eu já tive muitas manchas, né? E Hum, dá um trabalho para tirar. Ainda tem uma que tá aqui no sai, aqui é persistente, né? difícil, né? então, que Mas bom. eu já acordo com meu filtro solar. Que vire hábitos para todo mundo. Sim. E, doutora, conta um pouquinho, assim, da sua rotina, né? A gente sabe que você está atendendo. Conta o queridinho, o procedimento queridinho, assim, que você traz. Conta um pouquinho pra gente. Bom, com certeza é o Botox, né? O Botox, ele é muito procurado e hoje é muito importante, muito legal que as mulheres não vão no consultório só para fazer procedimento estético, e sim elas buscam qualidade de pele, Sim. né? Isso que é legal, cuidados, rotina, o skincare adequado, né? Porque não adianta você fazer um Botox que tem um curto prazo de validade, né? E a sua pele não tá bem hidratada, não tá viçosa, não tá com colágeno. Então, são esses procedimentos, né? Esse atendimento, preenchimento labial, né? Eu gosto muito de fazer, faço parte de harmonização, só que sempre com muita naturalidade, né? Eu busco Sim. sempre realçar só o que a pessoa tem de belo Só mesmo. realçar mesmo. É. Inclusive, quando tem paciente que já tá, né, porque é algo que vicia, né? Ela chega no consultório querendo 1 ml,
passa 2, 3 meses, né? Vamos falar de lado. Ela chega assim, eu queria um pouquinho mais. Eu me nego, sabe? Eu falo, não, vamos procurar outro profissional, porque eu sou muito sensata. Eu falo assim, não, espera mais um pouco, porque o ácido hialurônico, ele tem um prazo de validade no nosso corpo, né? A gente degrada ele. Então, vamos esperar mais um pouquinho, degradar mais um pouquinho, e aí eu consigo colocar esse senso estético do natural dentro da mente da minha paciente, né? E aí a gente alinha, né? E que é o mais porque- adequado, né? Você Não, perde um pouco da sua identidade. e é você entender que ela tá levando o teu nome. A minha É, assinatura, né? Tem a sua assinatura ali. Então, Concordo. é o tipo de produto, né? É o tipo ali de tratamento que você vende. Às vezes a pessoa, eu fiz com a doutora tal. Se a pessoa não se identificar, já não. Vai. É o direito dela, mas às Sim. vezes esse direito dela não é a sua própria vontade, é uma Sim. questão de padrão, Sim. né? Sim. Tem muita gente que faz isso, tá todo mundo fazendo, eu quero o meu igual. E aí foge um pouco da Do que eu identidade. acredito da minha identidade. Sim. Então, eu prefiro conversar com praticamente todas, né? Quando eu converso, eu explico, eu alinho, elas concordam comigo. Agora, se algum dia vier a passar pelo meu consultório alguma paciente que insiste muito, eu vou falar para ela, olha, então você pode procurar outro profissional, com o maior carinho, Sim, tá? Com o maior carinho do sempre. mundo. Mas eu acho que a gente podia parar por aqui, nesse volume, sabe? Sim. Com o maior carinho, não tem problema para mim. E a gente sabe que a dermatologia, ela tem muito a ver com a nossa autoestima, né? E como que você enxerga a relação entre beleza, saúde e identidade em Cristo? Bom, falar sobre dermatologia, ela não é só a parte estética, né? Porque a gente cuidar da pele é o nosso maior órgão, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, é um órgão, né? E quando a gente fala de dermatologia, a gente não pode deixar de falar sobre a autoestima, a gente estava falando isso no início, né? A autoestima, ela está envolvida praticamente em todas as nossas relações, né? Nossas relações Sim. interpessoais, relações com o trabalho, com a amiga em casa. Se você está bem com a sua autoestima, você está conseguindo muita coisa na sua vida, né? Então, só que eu digo que a beleza exterior, ela tem que andar junto com a beleza interior, a beleza do caráter, a beleza do coração. E vocês já conheceram uma pessoa que ela é bela, que ela é linda, tem uma pele, um cabelo, mas quando você, isso digamos na parte né, na parte exterior, quando você relaciona com essa pessoa, você conhece o mais íntimo, é uma pessoa vazia, fútil, muitas vezes soberba, meio que perde o encantamento por aquela pessoa, né? Então, eu acredito que isso tem que andar junto. E a gente só consegue através de Jesus. A gente só consegue se melhorar através dele. Então, a beleza exterior, a beleza visível com os nossos olhos, ela é importante. Mas a beleza em Cristo, ela é eterna e, consequentemente, muito mais bela. E estamos chegando no final, aquela tristeza, né? Daquele desânimo que a conversa começa a Esquentar, fluir, fica a boa, esquentar, né? Mas está chegando a nossa hora e eu queria que você deixasse para quem está em casa uma mensagem de fé, de propósito, de como alinhar isso na sua profissão, na sua vida pessoal. Eu queria que você entregasse isso para quem está em casa. Bom, primeiramente, né, termos fé. Fé em um Criador que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está cuidando de tudo, né? Sobre propósito, se você não sabe o seu propósito, eu digo porque há um tempo eu me questionava. É isso mesmo que o Senhor quer de mim? É essa profissão? Como que eu posso trazer isso para exercer o propósito que o Senhor quer para mim? Então, durante essa minha caminhada, né, já exercendo a minha profissão, eu sempre orei por isso. Né? Primeiramente, termos a fé desse Criador, pedir para Ele direcionamento através do Espírito Santo, sempre vem esse direcionamento, para você conseguir viver o seu propósito. Por quê? A partir do momento que você entende o seu propósito, a sua profissão, ela deixa de ser uma simples profissão e ela passa a ser uma missão. E quando você brilha com excelência, né, naquilo que você faz, você não só melhora a sua vida, como você melhora a vida de todo mundo que está ao seu redor. Eu acredito nisso.
Muito bom. Obrigada, viu? De nada, obrigada a vocês pelo convite, foi maravilhoso, meninos. E Obrigada pela assim, sua presença. eu falei para ela, né, que foi a Cassandra, né? E eu quero honrar muito aqui a Cassandra Ela tá fazendo também, falta que ela, aqui. que ela faz parte dessa mesa. Sim. E ela falou, amiga, chama a Bruna. E eu falei, como que eu não pensei na Bruna? Vou convidar a Bruna. E ela me contou, né, o seu relato. E eu falei assim, tem que trazer voz, porque é isso. O propósito, ele não é o transbordo, e você está aqui se permitindo, tá fazendo o seu melhor e transbordando o caráter do Senhor, a luz dele. Não tenha Agradeço a Deus, dúvidas. né? Tenho certeza que esse encontro foi marcado por ele, né? Para eu poder trazer aqui um pouquinho do meu relato, do que eu vivo, né? E esse cabelo foi assinado por ela, tá? É isso. Vamos ressaltá-la É aqui. Lindo. Tá lindo. Pessoal, a mesa do Elas Perguntam é mais que uma mesa de bate-papo, é uma mesa de conexão, é uma mesa de compartilhar desafios, experiências que vão despertar vidas, que vão tirar pessoas de um lugar de medo, de tristeza, né? Vão Com entregar certeza. aqui, principalmente, honrar a Deus e trazer luz, não só para esse momento aqui, mas para quem está em casa. Se você tem uma história que quer compartilhar a sua jornada, entre em contato com a gente, vai lá no Instagram, tá? Que a gente vai te receber. Quero agradecer aqui a doutora Bruna, foi um momento maravilhoso. Quero agradecer aqui a equipe do nosso estúdio, que fica no segundo piso do Angra Shopping, Richard Carneiro, Rafael Simões e o Adson. A gente está rindo aqui que toda vez que eu deixo o Adson no final, eu esqueço o nome dele. Adson. Né? São pessoas muito gentis, é uma equipe maravilhosa. E agradecer também a nossa patrocinadora oficial, a Carol Franco, da Carolice Semijoias. E agradecer você que acompanha a gente, que está nos seguindo e que vai nos seguir. Aperta o sininho aí, tá? Dá essa força pra gente. Spotify também e no Instagram. E um beijo e até o 46º podcast que está vindo aí. Já estamos chegando aos 50. Vamos É comemorar, hein? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, Beijo. tchau.